apareceu um argentino desenhando em São Paulo, que é o Luiz Trimano, que mora hoje aqui em Santa Teresa. Esse cara começou a publicar na Folha de São Paulo, depois publicou na Veja, e os desenhos, de certa maneira, mexeram com a gente, porque ele conseguia criar com pequenos tracinhos uma trama e uma construção emocionante, né? Então o Trimano foi essa experiência assim plástica, gráfica, embora eu não tenha conseguido ir muito nesse caminho dele, né? Porque era uma coisa que precisava de muita técnica, muita maestria, né? E a gente se formando autodidaticamente, assim, não deu para desenvolver aquela técnica. Outros caras desenvolveram, como o Loredano e tal. Mas o Trimano foi um choque gráfico. Os caras da revista Mad, Mort Drucker, os caras que faziam caricaturas, né? Também influenciaram bastante a gente. E depois que eu comecei a trabalhar aqui no jornal Opinião, depois do Movimento em São Paulo, e aí vim para o Jornal do Brasil, aí conheci pessoalmente o pessoal do Pasquim, Milor, Jaguar e tal. Aí que eu percebi que o humor é fundamental. Então eu juntei um pouco do humor do Pasquim com esse desenho mais carregado graficamente do Trimano, e essas são as influências principais, né? Não tenho a menor vocação política, né? Quando eu entrei na faculdade, tentei fazer movimento estudantil e tal, e vi que eu não tenho a menor vocação para falar em público, para falar em assembleia, me dá branco, eu esqueço as coisas e tal. Então, eu também realizo a vocação política através desse acompanhamento do desenho, né? Da charge. Minha infância foi em São Paulo, no bairro da Vila Madalena, que era uma rua que você via, o asfalto chegava até a minha casa e depois começava a rua de terra batida. Então era meio uma zona rural ali, pré-rural. Mas era em São Paulo, né, que sempre foi aquela cidade enorme. E onde a gente sempre teve a sensação que estava no centro do mundo, né, em São Paulo. Quando eu comecei a vir para o Rio de Janeiro, que eu vi que não era sequer o centro do Brasil, São Paulo. E tive essa surpresa, assim. Então, foi uma infância meio interiorana e cosmopolita ao mesmo tempo. Além do fato de ser gêmeo, né, ser irmão gêmeo, então tem uma infância meio particular nesse sentido, que os gêmeos são mais, irmãos mais, como se diria, fraternos, mais solidários do que os outros, né? Passam pelas mesmas experiências ao mesmo tempo e tal. Então é uma infância meio interessante, meio engraçada. Acho que é infância de humorista. Bom, eu comecei a trabalhar em 68. Em 69 aparece o Pasquim. Aquilo foi um choque, né, também pra gente, incrível, porque o sucesso que esses desenhos do Enfio, do Jaguar, do Ziraldo, do Fortuna desenhavam muito bem, as páginas do Milor e os textos de Paulo Francis e Sérgio Augusto e tal, foi a revolução cultural nossa, foi o Pasquim, né? E agora esses caras, então eu que já estava trabalhando no jornal, eu me sentia lá em São Paulo uma sensação parecida que eu tinha na minha infância, que era o seguinte: eu via aqueles programinhas infantis e via os caras serem sorteados para ir no programa infantil, qualquer coisa, e ficava puto porque eu nunca era sorteado. Mas eu nunca mandei carta para lá, né? Então eu via o Pasquim fazendo aquele sucesso todo e também ficava puto porque os caras não me chamavam. Mas eu também nunca tinha mandado uma carta, nunca tinha vindo aqui atrás desses caras e tal. E aí o que aconteceu? Esses caras eram brilhantes, eram geniais inclusive a revolução que eles fizeram na linguagem jornalística foi a revolução da informalidade, né? Você falar, escrever coloquialmente, como você fala, você escreve. Aquelas entrevistas que era simples,
Problema técnico, eles não tinham como editar aquilo, então eles tiravam a fita exatamente como foi gravada, né? Com os risos, com pausa, com não sei o que e tal. E isso foi uma revolução na linguagem jornalística que usava, ainda nesse tempo, 68, nariz de cera, né? Grandes introduções para falar de uma coisa, era meio rococó e tal. Eles romperam com isso tudo, fizeram uma revolução. Agora, qual era a arma deles? Era a genialidade de cada um e a espontaneidade. Então, a primeira ideia era, geralmente, a melhor, né? Eu, para me diferenciar dessa geração, eu tive que começar a elaborar um método que é esse método que eu chamo de jogar a ideia fora. Você fica rabiscando ideias, e as primeiras, que é o que essa geração faria com muito mais brilho do que você joga fora porque eles iam fazer mesmo e ia ter mais repercussão do que a tua. Então você joga fora as primeiras. Aí você começa a trabalhar ideias mais elaboradas. E o desenho também, a caricatura é uma coisa um pouco mais elaborada que essa geração não fazia, né? O Fortuna fez grandes caricaturas do Castelo Branco, mas ela simplesmente não tinha cara, era o cap sem pescoço e tal, né? Ou então de costas você via aquela cabeça. E o Trimano fazia caricaturas, nós já fazíamos caricatura e desenvolvemos esse troço, né, de juntando uma ideia mais elaborada e um desenho mais elaborado, inclusive para se diferenciar deles, né? Bom, eu tenho esse negócio de jogar a ideia fora, né? Eu leio os jornais aqui de manhã, depois leio os jornais na redação, e aí começo a rabiscar lá por volta de 3 horas da tarde, começo a rabiscar, jogar a ideia fora, né? Porque eu não jogo fora, eu tenho tudo guardado, todas as ideias, porque às vezes eu faço uma repescagem e acho ideias ali naquele bolo de rabisco que dá para se aproveitar. E aí eu tenho que, por volta de 6 horas, ter uma ideia do que eu vou fazer para o diagramador saber a dimensão, né? E 8 horas tem que entregar, fecha a primeira página, 8 horas. Então aí vai o dia inteiro, né? Você começa lendo o jornal e depois fica rabiscando até acabar o desenho. Eu já usei computador para fazer animação na televisão, mas eu não sabia usar, tinha os operadores que usavam. Eu tenho um computador em casa, mas também não estou usando. Eu não tive tempo ainda de aprender a usar. O computador vai ser muito útil para mim, porque eu posso arquivar todas as caras, escanear, né, e botar na memória, e quando eu quiser, a posição que eu quiser, eu chamo e uso. Mas hoje eu faço isso na mão, quer dizer, eu desenho, tiro cópia colorida, depois recorto, colo e tal. E é um processo meio primitivo, mas também tem um lado plástico que é legal, né? Você trabalha com uma certa dimensão, que no computador você fica limitado ali a Claro que você tem milhares de possibilidades, mas o espaço físico não tem aquele mesmo prazer plástico que você tem com papel, com objeto, com